Saudações a todos, meu nome é Gesrael, sou médico, radiologista e neste vídeo vamos conversar sobre a síndrome de fricção tendão patelar côndilo femoral lateral. Alguns também denominam síndrome do atrito tendão patelar côndilo femoral lateral, outros denominam síndrome do impacto tendão patelar côndilo femoral lateral. Existe uma denominação um pouco mais antiga que era a síndrome do aprisionamento ou do impacto da gordura infrapatelar ou da gordura de Hoffa. Inicialmente vamos fazer uma breve revisão anatômica. Temos aqui corte de ressonância no plano sagital, uma sequência DP sem saturação de gordura e aqui uma sequência DP com saturação de gordura. Observe que a diferença é que a gordura do subcutâneo, a gordura da medula óssea, da patela, do fêmur, da tíbia e a gordura infrapatelar, suprapatelar, todas perderam o sinal, ficaram com a coloração cinza, escuro. Isso é saturar a gordura, você tira o sinal da gordura, você apaga a gordura. Essa saturação da gordura é fundamental nos exames músculo-esqueléticos. Observe a gordura infrapatelar, o aspecto dela com hipersinal no DP e com hipossinal escuro no DP com saturação de gordura. Tanto no T2 FAT7 quanto no DP FAT7 quanto no STIR, a gordura vai ficar escura. Observe que a gordura infrapatelar, também denominada gordura de Hoffa, ela é homogeneamente escura nas sequências sensíveis a líquido. Agora observe este caso. Temos aqui uma sequência sensível a líquido, um T2 com saturação de gordura, um T2 FAT7. Temos aqui o fêmur, a patela, a tíbia. Observe a gordura infrapatelar. Veja que exatamente nesta região, entre o polo inferior da patela, o tendão patelar e a face anterior do côndilo femoral lateral, nós temos um hipersinal focal localizado na gordura infrapatelar. Fazendo o corte axial neste nível, vamos observar isso aqui. Observe aqui o hipersinal focal na gordura infrapatelar. Aqui ela está normal, aqui está com hipersinal. Entre o tendão patelar e a face anterior do côndilo femoral lateral. Aqui é o côndilo femoral medial. Então, esse é o achado que permite o diagnóstico pela imagem de ressonância da síndrome de fricção tendão patelar côndilo femoral lateral. O que acontece é que durante a extensão completa do joelho, nesses pacientes, o tendão patelar pressiona a gordura infrapatelar contra a face anterior do côndilo femoral lateral. E isso leva a longo prazo a um edema pelo aprisionamento da gordura nessa região, entre essas duas estruturas. E, portanto, manifesta-se aí como hipersinal nas sequências sensíveis a líquido. Veja aqui um outro caso, sequência DP com saturação de gordura, aqui corte no plano sagital, aqui corte no plano axial, aqui corte no plano coronal. Observe a gordura infrapatelar ou gordura de Hoffa, veja o edema, o hipersinal, ela está mais branca, ela está brilhando e portanto tem hipersinal que representa edema entre o tendão patelar e o côndilo femoral lateral. É lateral porque temos aqui a fíbula, portanto estamos na região lateral. Fazendo o corte axial nesse nível, nós temos aqui o tendão patelar, côndilo femoral lateral e edema localizado na gordura infrapatelar entre o tendão e o côndilo. Fazendo o corte coronal neste nível, que representa um corte neste nível, nós temos aqui a patela e observe o edema na gordura infrapatelar. Portanto, aí está o diagnóstico da síndrome de fricção tendão patelar côndilo femoral lateral. Observe este outro caso, fêmur, patela, tíbia,
corte no plano sagital, sequência sensível a líquido, é um T2 com saturação de gordura. Observe aqui o edema na gordura infrapatelar, entre o tendão patelar e o côndilo femoral lateral. Neste caso, além disso, temos aqui edema ósseo subcortical na patela, irregularidades na superfície da cartilagem articular. Então, temos também aí condromalácia patelar. Observe que há um abaulamento no tendão patelar nessa região em decorrência do edema e também o posicionamento dessa patela é anormal. Observe que ela está mais alta do que o habitual. Habitualmente a patela deveria ficar mais ou menos aqui nessa região. Ela está mais alta, portanto temos aí uma patela alta. Fazendo o corte axial neste nível, nós temos esta imagem. Observe ali o edema na gordura infrapatelar, entre o tendão patelar e o côndilo femoral lateral. Observe também que o tendão patelar apresenta um leve deslocamento para a região lateral. Isso também é um achado bastante frequente nesses pacientes. Fazendo um corte um pouco mais acima, você vê ali a patela, vemos a cartilagem patelar normal aqui, a cartilagem patelar normal aqui, esse cinza, e aqui uma erosão na cartilagem patelar, atingindo o osso subcondral, associada a um pequeno edema ósseo subcondral. Portanto, uma condromalácia patelar grau 4. Observe então que a síndrome de fricção tendão patelar côndilo femoral lateral, ela pode se acompanhar com outras alterações do mecanismo extensor do joelho. Uma das mais frequentes é a patela alta. Também o desvio lateral do tendão patelar, também a condromalácia patelar. São patologias que caminham juntas em uma grande quantidade de pacientes. Aqui temos um caso, cortes axiais sequenciais, uma sequência DP com saturação de gordura. Observe aqui o edema na gordura infrapatelar entre o tendão patelar e o côndilo femoral lateral, portanto feito aí o diagnóstico de síndrome da fricção tendão patelar côndilo femoral lateral. O tendão patelar está levemente desviado lateralmente, aqui é o côndilo femoral lateral, aqui é o medial. No corte mais acima nós temos a patela, a cartilagem da patela normal, mas observe que a margem da patela está desviada lateralmente em relação à margem do côndilo femoral lateral. Normalmente essa borda da patela ela se alinha com aqui o final da cartilagem da tróclea femoral, com o final da cartilagem aqui no côndilo femoral lateral. E ela está ultrapassando essa margem. Então há um desvio lateral da patela ou uma subluxação lateral da patela, que é uma outra alteração frequentemente vista nesses pacientes que apresentam atrito ou síndrome da fricção tendão patelar côndilo femoral lateral. Na prática vemos também muitos casos com artrose no compartimento femorotibial lateral em situações mais avançadas. Temos aqui um outro caso, cortes no plano axial, sequência T2 com saturação de gordura. Observe aqui joelho direito e joelho esquerdo. Em ambos os joelhos temos aí o edema na gordura infrapatelar entre o tendão patelar e a face anterior do côndilo femoral lateral. Observe que aqui à direita o edema é um pouco menor, à esquerda o edema é um pouco maior, mais extenso. Portanto, temos aqui síndrome da fricção tendão patelar côndilo femoral lateral bilateral. Isso também é relativamente frequente de encontrarmos no dia a dia. Então vimos aí os principais achados para fazer o diagnóstico dessa síndrome baseado na imagem de ressonância magnética do joelho. Também vimos alguns achados que podem ou não acompanhar a síndrome, não fazem parte da síndrome, mas podem acompanhar, que é a patela alta, o desvio lateral da patela, condromalácia de patela,
e também artrose femoropatelar. Nessa parte do vídeo quero me dirigir especialmente aos realizadores dos exames, aos operadores dos equipamentos, seja técnico, seja tecnólogo, seja biomédico. Você naturalmente observou que nos casos que eu mostrei, o edema é visualizado nesta região, observe aqui, aqui e aqui, como hipersinal, como um sinal brilhante, um sinal branco. E todos os casos mostrados, as sequências analisadas são sequências com saturação de gordura, seja DP com saturação de gordura, seja T2 com saturação de gordura. Poderia ter também STIR. E por que isso? Porque veja que o edema brilha nas sequências DP e T2, fica branco. Então, se você fizesse sem saturação de gordura, a gordura também brilha. Então, você não ia conseguir detectar o brilho do edema dentro de uma gordura que também brilha. Os dois brilham. Então, você fazendo a saturação de gordura, você apaga o brilho da gordura e, portanto, sobrará apenas o brilho do edema, como nos casos aqui mostrados. Observe que a gordura normal apaga, fica escura e o edema brilha. Portanto, é fundamental que você faça as sequências sensíveis a líquido, seja DP com saturação de gordura, seja T2 com saturação de gordura, ou no campo aberto a sequência STIR. Não há um consenso absoluto, mas a maioria dos serviços e a literatura mostra que nos exames de articulação você idealmente deve fazer os 3 planos com saturação de gordura, T2 com saturação, ou DP com saturação, ou STIR. Aí vai depender, na escolha entre T2 e DP, vai depender exatamente do teu aparelho e da preferência do radiologista que irá laudar o exame. Nos aparelhos de baixo campo, como não tem jeito fácil de saturar a gordura, você deve suprimir a gordura fazendo a sequência STIR. A sequência STIR ela é mais ruidosa, a imagem fica mais granulada. Uma das formas de você melhorar um pouco isso é você abaixar um pouco o TI, o tempo de inversão. A imagem fica menos escura e um pouco menos ruidosa. Entretanto, você diminui também a sensibilidade ao edema. Existem equipamentos onde você pode fazer uma sequência de aquisição volumétrica, DP com saturação de gordura ou T2 com saturação de gordura, volumétrico, e ela fica tão boa que permite que você faça reconstruções nos outros 2 planos. Então você adquire um volumétrico num plano e faz as reconstruções nos outros planos e, portanto, não precisaria fazer aquisição nos 3 planos. Mas isso depende muito do equipamento. Existem equipamentos que permitem isso, existem equipamentos onde a aquisição volumétrica é muito demorada, ou a aquisição volumétrica, a imagem não fica boa o suficiente para você ter uma boa qualidade nas reconstruções. Então é fundamental que você conheça o equipamento com o qual você está trabalhando. E logicamente quem decide qual a rotina do joelho, quais as sequências são feitas, é o médico radiologista responsável pelos laudos no local onde você trabalha. Então você deve trabalhar em acordo com o médico radiologista, afinado, alinhado com o médico radiologista, ele que decide. Ok, então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.